Olá, caros ouvintes, caros amantes da odontologia e seguidores aqui da Faculdade Paulo Picanso. Estamos aqui nesse dia para fazer mais um podcast aqui na nossa disciplina do mestrado, na turma 5. Contamos com a presença ilustre do professor Paulo Picanso aqui. Hoje nós vamos falar com a doutora Luana Caula, que vai nos apresentar aqui o e-book. Seu e-book é intitulado Resinas Compostas na Prática Odontológica, da composição à aplicação clínica. Contamos com as ilustres participações de Dr. Natan, Dr. Ítalo, vão enriquecer aqui nosso bate-papo, nosso dia de conhecimento e conversas. Doutora Luana, fique à vontade para você apresentar inicialmente aí seu e-book e aí a gente vai conversando sobre o assunto. Obrigada, Lincoln, pela ótima apresentação sobre todos nós e sobre o e-book. É realmente muito importante, estar nesse momento trazendo essas informações sobre o e-book. Na verdade, hoje, o que eu quero abordar mesmo com vocês não é somente o tema do e-book, mas a introdução do meu e-book, que é falar um pouquinho sobre a atualização, de como seria esse histórico, na verdade, e o momento atual, dos materiais odontológicos na parte restauradora, E aí eu agradeço a participação de todos vocês. Com certeza esse momento vai ser muito rico, E aí eu gostaria de iniciar falando um pouquinho, e eu gostaria de saber da participação de vocês também em relação a como foi, na verdade, no período de faculdade de vocês, quais materiais odontológicos eles eram mais utilizados, mais ensinados, e atualmente na prática clínica de vocês, como é que está essa questão da utilização dos materiais odontológicos? Perfeito. Comece aí, Natan. Primeiramente, bom dia e gostaria de agradecer a participação. Então, na minha faculdade, a gente tinha um misto de ensinamentos, porque a gente aprendia tanto a realização e confecção de restaurações com amálgama, e também com as resinas propriamente ditas. Então, a gente acabou que tendo um pouco dessa prática e habilidade para a desenvoltura desses materiais, que hoje a gente sabe que a grande padrão ouro para a restauração vem sendo utilizada as resinas compostas, e aí por suas enormes variabilidades, fabricantes, e que podem ser realmente uma proposta de melhoria na forma do tratamento para aquele determinado paciente. Mas eu fui, inclusive, do tempo de fazer até amálgama em pote de paladon. Já trabalhei dentro de algumas unidades que faziam realmente a manipulação e, claro, para quem estava passando por aquele processo, também estava recebendo uma determinada toxicidade por conta do mercúrio. Tinha um paninho para tirar o excesso do mercúrio, era? Tinha um paninho para tirar o excesso do mercúrio. Também. Então, eu passei realmente por essa transição, onde que ainda assim nas unidades, principalmente que eu falo, nas unidades em que eu trabalhei de saúde, fazia também o uso tanto das restaurações de amálgama, como também das restaurações em resina composta. Mas claro que a gente sabe que a depender dos municípios, a sua variabilidade em termos das resinas não pudesse ser tão aplicável, então para tentar diminuir um pouco aquele fluxo de paciente, a gente acaba que optando por diversos tipos de tratamentos e que, querendo ou não, um amálgama naquele tempo ainda era uma seleção boa e duradoura para aqueles pacientes. Sim. Para evitar tanto aquele processo de retornos de pacientes por quebra de restaurações, que, querendo ou não, muitas vezes acontece com a resina composta propriamente dita. Mas pelos cuidados que a gente tem que ter no protocolo mesmo, da aplicação da resina. Exato. Obrigado pelo convite, de fazer aqui esse debate com grandes amigos, principalmente com uma grande amiga minha aqui. E aí, realmente é isso. Eu, atuante, atuo também um pouco no clínico, particular e também na atenção primária. E eu tenho a vivência dos dois, de utilizar muito a resina, mas também chegar a momentos, em alguns casos específicos, de fazer a mão da utilização de amálgama. Na minha graduação também tive aula de amálgama, tive aula de resina composta, tive aula de ionômero e outros materiais que a gente pode também fazer mão aí do uso. E a gente vê hoje em dia também tem um grande debate mesmo na comunidade científica de ensinar ou não mais o amálgama. Porque a gente já sabe, já é bem estabelecido todas as desvantagens que o amálgama pode promover para o paciente, por causa do mercúrio, a estética desfavorável, até a sua própria manipulação mesmo. A dureza, E a dureza.
E aí tem esse debate de se retirar esse assunto, só que eu acho que é totalmente desfavorecível, porque tem casos, eu trabalhando na atenção primária, que tem que se fazer uso do amálgama. É o que eu sempre falo lá na clínica, que às vezes a gente pode ter a melhor peça de carne, mas se eu não souber assar, não adianta de nada. Virou nada. Do mesmo jeito é a resina composta. Eu posso ter um melhor resina, um melhor adesivo, mas se eu não souber fazer um bom protocolo clínico, saber sua aplicação, saber desenvolver a adesão daquele meu material restaurador, não vai adiantar de nada. Talvez eu vou estar prejudicando mais do que se eu tivesse usado um material restaurador. O perfil do paciente também, né? Isso interfere em quem você vai colocar, em que dente, em que localização. Né? Eu acho que ela é dependente do profissional que executa e do paciente que recebe, né? De fazer toda essa análise de perfil epidemiológico do paciente, também saber, né? Porque às vezes tem paciente em localidade que não vai conseguir vir fazer um acabamento depois das minhas restaurações de resina, porque ele mora num local totalmente inacessível. Então, eu tenho que saber lidar com essas variáveis para poder fazer a correta indicação. Né? Por isso que, às vezes, utilizar-se do amálgama também, em casos específicos, eu me faço mão de fazer essa utilização, entendeu? E eu acho bem interessante a gente falar sobre isso, principalmente porque você está fazendo um e-book sobre isso, para quando o profissional ou o aluno de graduação saber por que a gente está estudando isso na graduação. Por que eu tenho que saber da aplicação? Por que eu tenho que saber que o amálgama tem essas desvantagens? Que a resina também tem essas desvantagens? Porque a adesão da resina, do sistema adesivo lá, é super importante. E aí torna-se totalmente importante o seu e-book, da gente fazer essa leitura. Porque é um debate aí de anos e de vários profissionais no campo odontológico, restaurador, da dentística. Como eu sou o mais velho, eu passei por um bocado de coisa aqui. Inclusive pelo grau e pichila aqui dele, de tirar o excessozinho. Minha primeira restauração de resina foi com a Concise, que era duas resina alto, que você tinha que misturar uma com a outra e enfiar na classe 3 ali do incisivo central. Então, só de formato já são 24 anos, então eu peguei muito amálgama no posto de saúde no Crutac, né? Naquele estágio que a gente faz no último ano, era amálgama direto no quilo, menino, homem, mulher, adulto, criança, era amálgama, resina praticamente não existia, né? E ionômero muito pouco, então o uso do ionômero era quase nenhum, mas hoje em dia a gente usa bastante, né? Mas mesmo assim, no consultório ainda eu vejo alguns casos que eu faço, eu tenho lá umas 10 cápsulas de amálgama lá, o amálgamador funcionando. Quando eu digo para minha atendente, Lane, amálgama, viu? Porque o paciente com xerostomia, adulto já que não tem uma boa salivação, então eu sei que aquela resina pode ser que não dure muito tempo. Crianças que não vão ter uma higienização. Manejo, né? Isso, uma criança que você não vai conseguir isolar direito e não vai colocar uma resina ali para daqui a 2, 3 meses ela soltar ou infiltrar, então eu ainda vejo indicações específicas para o amálgama. Obviamente, a resina é o padrão ouro do que a gente tem hoje em estética, em adesão, em durabilidade, em quase tudo, né? Mas eu vejo que o amálgama ainda existem situações específicas que a gente pode lançar mão dele. E quando a gente olha obsoleto, a história do amálgama, a gente vê também que ele sofreu algumas mudanças favoráveis, entendeu? Diminuir a potencial do mercúrio, a implementação do cobre, que tudo isso também melhorou a propriedade do amálgama quando a gente pega lá no comecinho da história, que começou a estudar um pouquinho sobre amálgama, e hoje em dia a gente já tem os amálgamas em cápsula, que facilita mais também a manipulação. Então, também não foi uma coisa que parou há 1000 anos atrás. Eu tenho restauração amálgama aqui nos meus molares todos de 30 anos. Um deles que infiltrou, que precisou fazer, mas todos os outros estão aqui direitinho. Entendeu? Quem não tiver uma amálgama que atira a primeira vez, né? Durabilidade o bicho tem. Você cuidando bem, ele dura. Obviamente, esteticamente ele não é favorável, mas durabilidade ele tem. Eu queria dizer por que eu iniciei, né, o nosso podcast justamente pedindo as experiências de vocês. Porque as nossas experiências, hoje, elas já servem como um pouquinho do histórico da evolução dos materiais. Aqui, algumas pessoas podem não ter percebido, né? Mas aqui a gente já falou um pouquinho dos materiais que eram mais utilizados anteriormente, né? E que nós ainda utilizamos hoje, nós não descartamos completamente o material, né? Porque, embora existam suas desvantagens, mas também existem as suas vantagens, e a gente consegue apontar as suas indicações. E hoje já foi mencionado também qual seria o material restaurador considerado padrão ouro, né?
Então, aqui, nesse pequeno debate inicial, a gente já conseguiu falar um pouquinho sobre o histórico e a evolução desses materiais. Nós já citamos o ionômero, a utilização da amálgama e já mencionamos a resina como padrão ouro, né? E é importante, realmente, a gente destacar que, independente dos materiais odontológicos, todos, ao meu ponto de vista, existem as suas vantagens e desvantagens. E saber corretamente as suas vantagens, isso faz com que a gente consiga indicá-los da melhor forma, né? Conseguir apontar qual seria a melhor indicação. E se a gente indica da melhor forma, a gente vai utilizar nas melhores situações. E aí, o que vai estar em evidência são as vantagens do material, não é isso? Então, é importante só compreender realmente o histórico, né? Obviamente, existem as desvantagens do amálgama, como a questão... Nós temos que ter cuidado com a questão da manipulação, obviamente. Nem todos os lugares têm a condição de estar realizando essas restaurações de amálgama sob isolamento, né? Realmente existem essas... Com aspiração Exatamente. boa. Realmente não tem todas as condições favoráveis necessárias, mas a gente precisa apontar suas vantagens, né? E ainda existem as suas indicações. Se a gente for falar em relação... materiais odontológicos e dentística propriamente dita, obviamente a gente vai falar sobre... É impossível a gente não falar também sobre a conservação, né, do esmalte, né, do substrato dental, que é muito maior na resina comparada à amálgama por conta do formato das cavidades, né, que a gente precisava fazer. No amálgama, formatos mais retentivos, né? Então, não seria apenas a remoção do tecido cariado, seria a remoção completa do tecido cariado, mais o formato da cavidade para que ele fosse retentivo, porque o amálgama ele não teria adesão ao substrato, mas a sua retenção seria mecânica. Black se mexeu no túmulo uma hora dessa. Ele tremeu lá. Então, quando a gente parte para a resina, a gente já tem, além do âmbito estético, que é o que muitas pessoas elas levantam, mas além disso a gente tem a adesão, né, que é uma vantagem absurda. Então, independente do formato da cavidade, a gente vai conseguir estar fazendo essas restaurações, né? Então, é muito importante falar que a resina ela não é só estética. Existem muitas propriedades, né, que a tornam hoje realmente como o padrão ouro da odontologia. E eu acho assim, que para quem está ouvindo a gente aqui no podcast, é a mensagem do dia, justamente isso, que não existe um material perfeito. Eu, como já trabalhei na área de materiais dentários, no laboratório aqui de pesquisa, a gente todo dia tenta estudar mais para tentar criar um material ideal. E o ideal vem justamente disso, da gente querer saber qual é as necessidades do meu paciente, saber como é que vai ser a implementação do meu procedimento restaurador. E tudo isso é o que a gente deve se atentar na hora de implementação de algum material. Então, do mesmo jeito como o amálgama tem suas desvantagens, a resina também tem algumas desvantagens e tem qualidades que às vezes superam o amálgama realmente, como você disse, da preservação de estruturas dentinárias, da estética. Tem estudos hoje em dia que restaurações, o Link falou que tem uma restauração de amálgama em 30 anos, mas também tem estudos hoje em dia de restaurações de resina há 15, 20 anos já fazendo acompanhamento com e também certeza. De ótima qualidade, com ótima estética preservada ainda. E eu aposto que esses estudos na implementação das resinas, comparado com as resinas hoje em dia, já tem uma diferença de propriedades mecânicas, de propriedades químicas muito diferente, porque já mudou-se também esse sistema adesivo, essa evolução. Antigamente, é o que eu sempre digo para uns amigos meus que não são da área da dentística, quando eu comecei minha graduação, era o protocolo de condicionamento ácido do esmalte dentinário era um. Quando eu saí já era outro, totalmente diferente. Antes a gente colocava ácido em esmalte, em dentina e deixava lá. Agora não, a gente coloca só em esmalte e se eu usar um bom sistema adesivo e uma boa resina compatível com esse tipo de condicionamento, vai ficar ótimo do mesmo jeito. Já tem estudos de 10, 15 anos aí que fala que a adesão tá melhor do que se eu tivesse condicionado tudo, entendeu? Então é justamente isso. Eu acho que assim, por nossos ouvintes aqui, é justamente isso. De mentalizar que tem que se estudar ainda e todo material tem sua desvantagem e vantagem e a gente está estudando para desenvolver um material ideal. E o material ideal nem sempre é para todos os casos. O ideal, ele sofre uma variação. Isso. A variação vai depender do tipo de paciente que você está, das condições que você tem no seu consultório, do tempo de trabalho que você tem, do manejo odontológico com o paciente.
Então, são muitas variáveis dentro de cada situação. Cada situação ela precisa ser vista. E eu acho, e aí o ideal ele varia. E eu acho que isso é o legal também do seu e-book, porque você vai vir também com essas indicações, né, no e-book, para o leitor conseguir ler e saber identificar. Por exemplo, o Lincoln, que usou lá no começo da graduação dele muito amálgama, ele vai agora ter um conhecimento mais aprofundado de resina, por causa se ele for pegar o teu e-book e ler, saber, agora eu posso usar essa indicação aqui, trocar essa indicação que antes eu usava amálgama por essa, entendeu? E aí, até porque dentro das resinas, nós temos muitas resinas, né? Infinitas. Muitas resinas e assim, isso vai variar, né? Dentro das resinas, isso vai variar o poder estético delas, a capacidade de polimento, que dá um brilho superficial, a resistência da resina, né? Então, realmente, atualmente, por conta da procura do ideal e da melhora dessa atualização dos materiais, hoje nós temos uma gama infinita no mercado, né? E cada dia vai nascendo uma nova resina. Então, o objetivo, né, o propósito do e-book é justamente funcionar como um manual ou pelo menos como um guia, né, um norteador para independente se você é acadêmico de odontologia, se você já é dentista, independente da sua experiência como cirurgião dentista, né, independente disso, o meu objetivo com o e-book é facilitar, né, a utilização das resinas, fazendo com que você escolha corretamente a sua resina de acordo com a indicação que você vai trabalhar. Sim. Certo? E até uma pauta que é bastante interessante, que todos já falaram, mas que vale a pena dizer. Não existe material ideal, existe produto melhorado. Né? E para a sua situação, isso, né? E o que move muitas vezes assim, essa situação dos materiais dentários e que vem ganhando grandes repercussões, é justamente até o processo de substâncias que agora são utilizadas dentro dos materiais restauradores de serem substâncias naturais. Né? Porque a gente hoje em dia até tem alguns estudos que falam a respeito do extrato de caju, essas coisas, que faz com que aquela propriedade daquele produto seja melhorada, reduzindo até um pouco da sua toxicidade, já que utiliza agora substâncias naturais. E a liberação, muitas vezes, também, né? Exato. Que é o que a gente fala de resinas bioativas, né? Atualmente, a gente já tem presente no mercado e a resina, esse material, ela já consegue ter uma interação positiva, né, com o meio. Exato. O grande exemplo aí é o ionômero, né? Que o ionômero, você coloca na cavidade e ele não consegue produzir flúor, consegue remineralizar algumas estruturas. Então, o biomateriais mesmo, como o Nathan estava dizendo aí. Então, a gente tem o biovidro também, que ele é um material que a gente consegue fazer a remoção da cárie. E, além disso, ele produz mais, remineraliza as substâncias dentinárias perdidas. Então, a odontologia de materiais dentística, cada dia sai um artigo novo. E é interessante a gente conversando aqui, falando de amálgama, em idade, não sei o quê, eu me recordando aqui. A evolução do conhecimento. Eu lembro quando eu era acadêmico recém-formado, para você saber dentística, você tinha que assistir uma aula do Baratieri ou do Mondelli. O congresso de odontologia, quando um desses caras vinha, era 1.000 cadeiras no auditório, 1.000 sentados e 300 lá fora, esperando vagar. Hoje em dia, o conhecimento está muito mais rápido, mais fácil. Né? Difuso, acessibilidade. Daqui a pouco você vai ter um e-book, você vai lançar um e-book aí que vai orientar coisa que talvez o Mondelli, há 25 anos atrás, nem soubesse como é que... Né? Porque é outra geração, outra evolução, as coisas melhoram. Então, é interessante eu passar por isso. Para você saber dentística, você tinha que ter uma aula com o Mondelli e o Baratieri. Se você não passasse por um desses dois caras, você jamais iria saber fazer uma restauração bem feita. Esse era o dogma da época. Hoje em dia, a gente vai ler seu e-book e vai ter um direcionamento tão bom quanto se eu tivesse com o Baratieri do meu lado. E eu tenho até uma pergunta polêmica. Você troca ou não troca? Se tiver quebrada, infiltrada, troco. Tá. Se não tiver, não eu precisa, faço de tudo para convencer o paciente de não trocar. Tá. Eu ainda ameaço ele, eu digo, vai dar canal. Ai não, doutor, então deixa. E eu só pergunto isso porque também é um crescente aumento das pessoas chegarem e dizer assim, eu tenho essa restauração metálica e eu quero trocar por uma de resina. E que a gente sabe dos potenciais riscos que ainda podem se acontecer. Mas vocês, diante que estão aqui neste podcast, vocês realmente fazem a troca? Polêmica. Exato. Pagando bem que mal tem. Na verdade, o que é que eu foco? Né? Qual é o objetivo? Permanecer essa restauração no dente do paciente vai trazer mais benefícios ou malefícios? A remoção tem possibilidade de trazer algum malefício?
permanecer. Vamos lá. Isso vai falar sobre o tamanho, né? Realmente a quantidade de material restaurador tem, comparado à quantidade de dente que a gente tem, né? Falando dessa forma para que seja mais compreensível. Então, eu vou fazer essa proporção. Levando em consideração as propriedades do amálgama, a gente tem que entender também sobre as suas propriedades de resistência, que são muito maiores comparadas ao dente, né? Aquele módulo de elasticidade que a gente tanto fala, né? Então, se eu tenho muito amálgama ali, dependendo também da região do dente, da face, podem trazer alguns malefícios para o paciente, dependendo da forma que ele está mordendo, da oclusão dele. Então, pode trazer algum malefício, né? E ocorrendo não só a fratura do amálgama, que muitas vezes acaba fraturando o próprio dente. Então, existem alternativas como um formato preventivo. Outro motivo, está infiltrado, né? Obviamente, independente se está infiltrado, seja amálgama, seja resina, tem a indicação da troca, né? Agora, se é uma restauração que ela está muito bem adaptada, certo? Ao meu ver, tá? Aqui é uma resposta individual. Ao meu ver, se é uma restauração que ela está muito bem adaptada, muito bem polida, eu consigo ter aquela interface, né? Muito bem unida, interface que é a separação do material, né? A junção do que é material restaurador e do que é dente. Se aquela interface ela está muito bem selada e aquela restauração ela está profunda, aí a gente precisa, né? Porque se o paciente ele não tinha antes um tratamento endodôntico, por exemplo, né? Se ele não tem naquele dente, ele não tem sensibilidade associada ao dente, então a gente pode evitar, né, passar por tratamentos irreversíveis, inclusive, né, associados. Então, eu acho que tudo tem que ser ponderado e visualizado de uma forma, né, que cada caso é um caso, certo? Eu concordo totalmente com o posicionamento da Luana, assim. E eu acho assim, como profissional da saúde, a gente tem que pesar muito o benefício e o risco. Às vezes tem situações que nem sempre, mesmo o paciente vindo, pagando, falando, não, doutor, eu pago o dobro para você fazer, mas você sabe que o risco ali é maior do que o benefício. Você pode até fazer, mas desde que o paciente ele esteja ciente, e esteja muito determinado, isso daí dentro do consenso entre você e o paciente, entendeu? Então, esclarecido, né? Isso, eu acho que tipo assim, aí pesa um pouquinho mais na ética odontológica mesmo de profissional da saúde, da gente pesar o risco e o benefício e deixar bem estabelecido entre o paciente. E o que a Luana disse está totalmente assim correto, concordo 100%. Com o meu pensamento também, faço parte dele. Eu acho importante as palavras que você usou, que nós somos dentistas, mas antes disso nós somos profissionais de saúde, né? Então a gente tem que, aquela velha história, a gente tem que ver o paciente como um todo, né? Nessa hora que a gente tem que orientar e dizer, olha, se a gente fizer, pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim, vale a pena trocar, não vale explicar. Não só o cara perguntar, quero trocar, quanto é que cobra, e levar só o dinheiro à frente de tudo, né? Quando a gente leva o dinheiro só à frente de tudo, a gente lá na frente vai... O clichê, essa frase, para muitas pessoas é clichê, mas ela precisa ser absorvida, refletida e aplicada. Fazer igual agora como o Dr. Felipe Rossi postou recente, eu acho que foi ontem. Ele postou assim, resina ou porcelana? Aí ele diz, bom dentista. Fim, e acabou a discussão. Porque, ou seja, é você sendo bom dentista... Finalizamos assim o podcast. Porque, querendo ou não, ele fala muito a respeito de, tipo, não é necessariamente a propriedade do material, ou o material ele ser de boa qualidade ou não. É justamente também você, como dentista, saber escolher e ter a capacidade de decisão do material de escolha e, ao mesmo tempo, saber qual vai ser o melhor para aquele paciente. Com certeza. Então, os materiais, para finalizar, né? Os materiais, nós temos uma gama de materiais disponíveis para a gente no mercado. Cabe a todos nós, né, conhecermos esses materiais, pelo menos o básico, o essencial de cada material. E a cada paciente, né, não falo dente, mas a cada paciente que chegar, aí sim nós teremos exatamente saber o potencial do material. A conduta também, né? compreender o material, né? E aí, de acordo com cada situação que eu me deparar, eu saber indicar ele da melhor forma, certo? Na verdade, eu vou até redigir um pouco da pergunta do Felipe Rossi, né? Resina ou amálgama? Depende do paciente. Porque, querendo ou não, a gente também tem que ver... Depende do paciente, depende do dentista, depende da situação. Das condições. E eu acho que é isso. O seu e-book vai ser
Eu já quero Vai um ser de exemplar, né? Como o Vai ser Lincoln de grande, de... vai ser de grande. Quem tá na banca ganha A primeira aquela edição. pré-estreia lá do cinema. Com né? autógrafo. Os ingressos antecipados ali, tá bom? Mas quero agradecer Obrigada, a você, pessoal. Luana, Obrigada. e pelo Natan por estarem aqui conosco mais uma vez. E até o próximo podcast, se Deus quiser.